Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Ministério Reviver. Hoje estamos realizando o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Devido ao coronavírus, não estamos hoje no templo, mas estamos no templo da nossa casa, estamos no templo do Espírito, que é o nosso corpo. Então é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, onde nessa noite estaremos orando, estaremos louvando a Deus com cântico e também ouvindo a palavra de Deus. Nesse momento eu gostaria de estar orando ao Senhor, pedindo ao Espírito de Deus que possa estar tomando a direção de tudo aquilo que será feito através aqui desse culto online pelo Facebook. Estamos aqui ao vivo nesse momento e que Deus possa abençoar você e a sua casa nessa noite através da visitação do Espírito de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus, em tempos difíceis e trabalhosos, tempos de medo, de angústia, tempos, ó Pai amado, em que o povo está, ó Deus, com a sua alma desfalecida. E no nome de Jesus, nós, ó Deus, clamamos aquele que pode, Senhor, trazer paz, porque Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer a cura, a solução, o resultado, Senhor, que a humanidade tanto precisa e que foi realizado na cruz do Calvário por meio do sacrifício expiatório, propiciatório e vicário de Cristo na cruz. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que Tu visite a Tua igreja nos quatro cantos dessa terra. Que o Teu Espírito, Senhor, como na profecia do profeta Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, possa soprar dos quatro cantos da terra, inundando, ó Deus, esse planeta desesperado, essa humanidade desesperada, uma humanidade que tem abandonado o Senhor, que tem virado as costas para o único e Deus verdadeiro. Uma humanidade que tem buscado, ó Pai amado, através, ó Deus, do humanismo secular, do antropocentrismo, divinizar a imagem do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesta hora, pedimos, ó Deus, que o Teu poder, o Teu Espírito venha sobre nós. Que a Tua glória, Senhor, se manifeste, ó Deus amado, em cada lar, em cada casa, na vida, ó Deus, de cada irmão e irmã que nesta hora, ó Deus, compartilham conosco este culto de celebração, Teu nome. Porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor e Tu és digno de receber a nossa adoração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e entregamos nas mãos do Teu Espírito tudo que será feito, realizado, ó Deus, aqui através deste culto online. Muito obrigado, Pai. Graça Te damos por tudo, meu Senhor, no santo nome de Teu Filho Jesus, aquele que era, que é e que há de ser para tudo sempre. Amém. Queridos, existe um cântico antigo, mas que vem ao encontro do que nós estamos passando aqui, nesse momento com essa pandemia do coronavírus. E eu gostaria nesse momento de louvar ao Senhor com esse cântico que diz: Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. É um cântico antigo, porém tremendo e maravilhoso. Amém. Declaramos as Tuas maravilhas, Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. E declaramos as Tuas maravilhas,
a palavra de vitória já foi liberada a nós. Creia nisso, querido, em nome de Jesus. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Deus está liberando uma palavra de vitória sobre a tua casa, sua vida, seu ministério, meu irmão. Eu tenho certeza que o Senhor está colocando sangue nos umbrais da tua casa, te protegendo, te livrando de todo mal. Amém? Basta você fazer a sua parte, porque Deus fará certamente a parte que lhe cabe. Por isso, queridos, nesse momento, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus num texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, no verso de número 4, 5, 11 e 24. Eu vou repetir, Mateus, capítulo 24, verso 4, 5, 11 e versículo de número 24. E diz assim a poderosa palavra de Deus, o martelo que esmiuça a penha. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e muitos enganarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. O tema do nosso sermão, queridos, nesta noite é a igreja militante, digo, não a igreja triunfante, gloriosa, mas a igreja militante. Anda remando contra a maré? Em que posição, em que situação a igreja militante, a igreja local, a igreja geograficamente localizada em um bairro, uma cidade, um estado, uma nação, como ela se encontra dentro do quadro profético de Deus nesse tempo do fim? Irmãos, a igreja corre perigo. Isso não é nenhuma novidade para aqueles que acompanham o que está acontecendo no nosso meio evangélico nos dias atuais. E o pior é que o perigo que a igreja corre, ela não está ocorrendo de fora para dentro, mas ela está ocorrendo dentro da própria igreja, ou seja, no ambiente religioso, não de fora, mas de dentro para fora. O que podemos fazer de forma individual contra isso, como cristão, como servo de Deus, como alguém nascido da água e do Espírito, como uma pessoa temente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Qualquer pessoa, amados irmãos, que atenta, sabe que este é um tempo maluco, com hábitos esquisitos, com uma vida terrível, com suas ideologias de gênero, com uma deturpação da sexualidade, com a destruição do casamento conforme os padrões bíblicos. Vemos pai se levantando contra filho, filho contra pai. Observamos que os dias são terríveis, onde as inversões de valores ocorrem diante de nossos olhos, onde o que é certo tornou-se errado, o que é errado se tornou certo, onde a verdade se torna mentira, a mentira se torna verdade, porque hoje a verdade se baseia numa verdade relativa e não numa verdade absoluta. O homem moderno, ou o homem da pós-modernidade, o homem dos nossos dias, ele quer conduzir a sua vida de uma forma totalmente autônoma, sem Deus, sem palavra de Deus para guiar os seus pés. O homem assume aquilo que nós chamamos de antropocentrismo ou de humanismo secular, onde o homem tem se colocado no centro, onde o homem tem se colocado como alguém totalmente autônomo e independente do seu Criador. Ou seja, a criatura não quer mais se submeter ao Criador, ao autor da criação, ao ponto deles criarem a chamada inteligência artificial, que é uma tentativa do homem de criar, através de uma máquina, de um robô, uma inteligência artificial que possa fazer com que o homem se sinta uma espécie de criador,
Porque essa máquina, com inteligência artificial, com a capacidade de aprender, ela vai se tornar a imagem e a semelhança da própria criatura ou do homem que a criou. Portanto, nós vemos que os dias são difíceis, são dias trabalhosos, e vemos que hoje o credo dos nossos dias, segundo o pensamento humano, é: faço o que é correto e não temo ninguém. E também vemos que Jesus disse, e aqui no sermão profético de Mateus 24, ou os seus sermões do tempo do fim, ou as profecias do tempo do fim, nós vemos que Jesus, ele fala sobre um futuro que envolveria guerras, fomes, revoluções, tribulações, perseguição à igreja, ameaças que iriam levar com que a igreja corresse tremendo perigo. E talvez a maior de todos esses sinais dos finais dos tempos é exatamente a sedução. A igreja, ela está sendo seduzida pelo mundo em busca de relevância. E a palavra relevância significa superfície plana, ou aquilo que é nivelado por baixo. A igreja tem buscado de todas as maneiras ser aceita pelo mundo e pelo cosmos satânico, por esse sistema satânico que infelizmente governa este mundo, porque o mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus desse século, ele é o príncipe deste mundo. E lá no sermão profético de Jesus, no capítulo 24, Jesus fala sobre esse perigo da sedução da igreja em busca de relevância do mundo. Vemos que quando o Espírito do Senhor leva Jesus de Nazaré para o deserto para ser tentado por Satanás, Satanás oferece a Jesus, o Messias, o Machia, todos os reinos do mundo que estão sob o seu controle, sob a sua égide, e ele controla esse sistema, ele está por trás desse sistema, e ele oferece ao Senhor Jesus o controle desse sistema, ou uma parceria com ele nesse sistema, nesse cosmos satânico, nesse mundo diabolizado, nessa humanidade endemoniada, porque estamos vendo o endemoniamento da humanidade. Estamos vivendo os dias de Noé, dias terríveis, dias em que casavam-se e davam-se em casamento, fazendo uma profunda relação, a deturpação da sexualidade humana. Observamos, irmãos queridos e amados irmãos em Cristo, que esses dias são dias difíceis. Jesus não aceitou a proposta do diabo, mas infelizmente muitas igrejas, muitos pregadores, através da sua teologia da prosperidade, da sua teologia coach, têm recebido a oferta de Satanás em troca de relevância, de riqueza, de poder, de conquistar e usufruir de tudo que esse mundo e de que tudo aquilo que é material lhes possa oferecer e de tudo aquilo que o dinheiro possa comprar. O diabo disse: tudo te darei se prostrado me adorares. Essa oferta tem sido feita à igreja, e a igreja, infelizmente, em busca da sua relevância e da sua aceitação, ela deixa de apregoar a verdade, de praticar a contracultura do reino de Deus, e pelo contrário, ela está passando pelo processo de aculturamento do sistema mundano. Portanto, amados irmãos e queridos, tudo isso revela a profecia do tempo do fim, e é por isso que eu creio com todas as forças motrizes da minha alma que essa pandemia é um sinal de Deus, não apenas para os ímpios, mas também para a igreja do Senhor, para que haja um despertamento, um arrependimento nacional e mundial da igreja, para que a igreja se volte outra vez para o Senhor, para a sua lei, para os princípios da sua palavra, para o evangelho puro, simples e integral. Vivemos dias difíceis e trabalhosos. Nunca vimos tantas profecias bíblicas no tempo do fim se cumprindo diante de nossos olhos. Os rabinos em Israel e os mais renomados rabinos talmúdicos falam que o Messias já está à porta, que o Messias já está entre nós, e nós sabemos que o Messias que os rabinos talmúdicos esperam não é o Jesus, não é o verdadeiro Machia, mas é o anticristo, aquele que será o
detentor da humanidade, que irá controlar a humanidade através do controle total, através de roubar a nossa liberdade, a nossa liberdade civil, as nossas liberdades individuais, com seu controle total, onde ele ajudará a construir o terceiro templo e se assentará nele, querendo ser adorado como fosse Deus. Ele trará solução para a humanidade aprofundada no medo, no terror e no espanto, onde as almas dos homens desfalecem, como disse Jesus. E nós estamos vivendo esses dias, estamos vivendo essa última hora, porque o tempo do fim, ele não é algo que está ocorrendo em nossos dias. Ele começa com a primeira vinda do Senhor Jesus e irá terminar na segunda vinda do Senhor Jesus. A plenitude dos tempos se inicia, como diz Gálatas 4:4, inicia-se com o nascimento de Jesus e irá terminar com a segunda vinda de Jesus. Portanto, o tempo do fim já dura quase 2000 anos. O que nós entendemos à luz das profecias é que o tempo do fim está mais próximo de fechar o seu ciclo, aonde Jesus voltará ao brado da voz do arcanjo e ao soar da trombeta de Deus. Portanto, amados irmãos, nós precisamos entender claramente que estamos na hora 10ª. Estamos perto do relógio bater a meia-noite. Estamos perto de ver a 70ª semana de Daniel, aquela última semana que se refere a 7 dias da grande tribulação, da angústia de Jacó, do grande e terrível dia do Senhor se aproximando diante dos nossos olhos. Essa geração é a geração do tempo do fim. Essa geração é a geração que poderá ver a volta do Senhor. Essa geração é a geração que está vendo sendo pavimentado o caminho para o anticristo, para o filho de Satanás, para aquele que se levantará contra tudo que se chama Deus. Hoje, encaramos uma pior crise do cristianismo desde a Reforma. Segundo alguns pensadores cristãos, essa é a pior geração de crentes. Há uma falência de Bíblia e de palavra de Deus nos púlpitos. Estão, infelizmente, vendendo e adulterando a palavra de Deus. Estão, infelizmente, fazendo com que a palavra de Deus ela seja deturpada através de falsas doutrinas, de heresias e de doutrinas demoníacas. As fissuras, amados irmãos, e a polarização atravessam as igrejas, cada um puxando para o seu lado, cada um puxando a azeitona para a sua própria empada. Não vemos unidade, e eu não digo unidade com uniformidade, eu digo unidade com diversidade, porque mesmo na diversidade não vemos a unidade da igreja. Entendemos, irmãos, que comunidades e até famílias estão divididas. Isso se reflete no baixo nível de um lençol freático espiritual como nunca visto antes. Cristãos sem fé são um perigo ainda muito maior do que os piores perseguidores dos cristãos na face da terra, como o governo comunista chinês que persegue a igreja do Senhor nesses dias. Tudo isso é extremamente dramático. Também na igreja vemos crescer o desregramento, as boas ordenanças de Deus, os princípios da sua palavra, o evangelho puro, simples e integral estão sendo questionados. Nos deparamos com crentes questionando princípios bíblicos, doutrinas fundamentais da fé cristã, questionando por que a Bíblia ensina isso, por que a doutrina ensina aquilo, por que Paulo falou isso, por que Jeremias falou aquilo. Vemos crentes questionando não apenas a fé, mas questionando a palavra de Deus, que é o veículo pelo qual nós adquirimos a fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quem vive, irmão, segundo a palavra de Deus, é cada vez mais marginalizado e taxado de fundamentalista. Hoje temos jargões muito comuns por aqueles que se acham cristãos da pós-modernidade. Eles olham para os crentes antigos, os crentes de raiz, e os chamam de religioso, de romanista, de fanático, de legalista, de fariseu, de retrógrado, de ultrapassado. Por quê? Porque eles não querem viver a palavra de Deus, alicerçar sua fé no único fundamento que é Cristo.
Então eles começam a questionar e tentar modernizar a igreja de Jesus dentro de um sentimento de relevância e de aceitação do mundo. E quando são questionados à luz da palavra, vemos que eles ficam enfurecidos, raivosos, discutem, xingam nas redes sociais, palavrões, palavras de baixo calão, eles agridem, simplesmente porque não querem serem confrontados pela palavra de Deus. Meu irmão, quem vive segundo a palavra de Deus, hoje em dia tem sido marginalizado. O desregramento aumentará. A Bíblia fala isso. O Filho do Homem, por acaso, achará fé na terra? A Bíblia fala, e Jesus disse no sermão de Mateus 24, que quando o Filho do Homem voltar, não achará não apenas fé na terra, mas também o amor de muitos iria se esfriar. E ele diz no texto que acabamos de ler, que se ele não abreviasse esses dias, até os escolhidos seriam enganados. Portanto, nós precisamos entender, queridos, que esse desregramento aumentará e está entrando no seio da igreja de Jesus, penetrando profundamente na cristandade. As boas ordenanças de Deus são dissolvidas, diluídas. É uma mistura como os pés da estátua de Nabucodonosor, uma mistura de ferro com barro, uma mistura de água com azeite. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a palavra de Deus tem que ser pregada na íntegra. Doa a quem doer, porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Isso vale para todos os séculos, para todos os crentes, até o fim dos tempos, porque o céu, a terra passará, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o derradeiro. Hoje, amados irmãos, Cristo quer salvar pecadores, mesmo nesses tempos difíceis que vivemos, porque o mundo está desiludido com a igreja. Por isso Isaías diz que deu crédito à nossa pregação. Hoje, quando o mundo olha para a igreja, para o discurso dos cristãos, ele vê um abismo, ele vê um espaço abismal imenso entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. O mau testemunho tem sido a máxima da igreja. E nós vemos que hoje os crentes estão igual os fariseus, pregam o que não vivem. Por isso Jesus diz e fala claramente acerca dos fariseus: faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Portanto, amados irmãos, a você que crê nele, em Deus, no Senhor, que deu a você o Espírito Santo, que transformou você numa pessoa que ama a Deus, que deu a você temor, força, amor, disciplina, porque é isso que nós, como cristãos, precisamos hoje em dia. Este é o chamado do nosso Redentor à salvação. Salve-se desta geração perversa. Atos capítulo 2, versículo de número 40. Ali o apóstolo São Pedro, ele nos fala assim, e com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, da palavra grega paraklesis, que deriva da mesma palavra paracleto, Espírito Santo, Consolador, ou seja, admoestar, exortar, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa é a palavra de ordem do Espírito Santo para nós: salvai-vos desta geração perversa. Há necessidade, queridos, de uma conversão total. Primeiro em nós, a começar em nossas próprias vidas. E depois, através de uma vida transformada, nós fazemos aquilo que a Bíblia chama de querigma, proclamação do Evangelion, das boas novas de salvação. Não precisamos, irmãos, de palestrazinhas piedosas, de pregadores coaches com suas calcinhas e suas camisas de linha apertada, com suas barbas e seus braços tatuados, pregando autoajuda, palavras de efeito e como nós podemos alcançar a prosperidade e a bênção material sem ter Deus
como meio para isso, porque a teologia da prosperidade ainda usava Deus como meio para se alcançar o fim. A teologia coach jogou Deus para fora. Agora o meio para se alcançar o fim é o próprio homem, ou seja, tiraram Deus da história. Ou seja, se a teologia da prosperidade era ruim, a teologia coach se tornou muito pior. Porque uma usava Deus, outro não precisa nem de Deus para chegar aos seus objetivos. Portanto, irmãos, não precisamos de palestrinhas piedosas, mas de um apaixonado coração quente, fervendo, aceso com a chama do Espírito, para uma conversão genuína de almas ao Senhor, para trazer pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, não ímpios transvestindo de cristão. Porque se usamos métodos e estratégias carnais para trazermos as pessoas para a igreja, teremos que alimentar sua carne dentro da igreja através das atividades que a igreja infelizmente tem proporcionado. Baile gospel, festa junina gospel. Temos tudo que é coisa hoje em nome desse gospel. Só falta o inferno gospel. Nós precisamos entender, irmãos, que todos temos um coração em trevas, obstinado, desanimado, descaminhando por um caminho de maldade, de sedução, como diz Jeremias 17:9, e aqui diz o texto: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Extremamente corrupto. A palavra enganoso aqui no hebraico está na forma ativa, não na forma passiva, o que significa que não é o nosso coração que é enganado, mas é o nosso coração que nos engana. Ele por si só nos engana, ele não é enganado. Isso é uma máxima que nós precisamos entender quando Jeremias profere esse texto e essa profecia. Precisamos, irmãos, entender claramente que Paulo explica a Timóteo aquilo que hoje é tão perigoso, e ele fala assim: saiba disto. Aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos ou tempos trabalhosos. Mas afinal, o que há de tão perigoso nesses tempos atuais? Será o coronavírus? Realmente ele é perigoso. Mas será que essa pestilência que assola o mundo e trouxe terror e medo ao coração da humanidade e até de muitos cristãos é realmente o maior perigo que iremos enfrentar nesses dias? Paulo diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quando acontecerá isso? Essa é a pergunta. Os próprios discípulos perguntaram isso a Jesus no sermão profético de Mateus 24. Quando há de acontecer essas coisas? Seria interessante, irmão, saber quando esses últimos dias começarão. Quando a Bíblia fala dos últimos dias, ela sempre se refere ao período desde a vinda de Jesus lá, Gálatas 4:4, até a segunda vinda de Jesus. É assim que começa a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele falou por meio do Filho. Olha bem, o autor aos Hebreus, que eu creio ser Paulo, ele fala que já nos dias em que Jesus veio, já era os últimos dias. Como eu tenho falado desde o início desse sermão, os últimos dias inicia com a primeira vinda de Jesus e terminará com a segunda vinda de Jesus. Portanto, amados irmãos, Pedro, ele fala de uma forma muito semelhante em seu sermão na festa de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, verso 17. Ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Olha bem, nos últimos dias, quando houve a efusão do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, ali no cenáculo, com 120 discípulos ali reunidos, quando o Espírito do Senhor veio sobre eles, eles falaram em outras línguas, conforme o Espírito lhes conferia falar.
Então Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, usando a profecia do profeta Joel, e ele fala que aquele acontecimento, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo naquele dia, era uma referência ao início dos últimos dias. Portanto, queridos irmãos, Pedro corrobora o pensamento de Paulo. Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 16, ele diz: os tempos terríveis são agora. Ele está escrevendo ali a igreja de Éfeso, que é uma carta eclesiológica, está dentro da teologia da igreja, uma carta eclesiológica, e ele fala que aqueles dias já eram tempos terríveis. Lá ainda em Joel diz assim, isso, Pedro fala lá no capítulo 2, do verso 14 ao 17, ele fala assim, isso se cumpriu agora. Ele está dizendo, olha, os últimos dias já é agora. Meu irmão, se o último dia já era 2.000 anos atrás, ali no cenáculo, quando o Espírito veio, imagine agora, imagine essa geração, imagine essa igreja desse tempo, essa igreja da pós-modernidade, essa igreja da secularização da Europa. A Europa está se voltando para o paganismo e abandonando a fé cristã. Se os dias de Pedro já eram os últimos dias, se os dias de Paulo já eram dias terríveis, se a descida do Espírito Santo já representava o tempo do fim, imagine nesses dias atuais. Portanto, vemos que Paulo, em sua carta a Timóteo, começa falando do amor. 2 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 2 ao verso 3, Paulo diz que o que predomina nesses últimos dias é um amor pervertido, ou um amor distorcido. Ou seja, esse amor que a humanidade está vivendo e que muitas vezes tem sido pregado dentro de nossas igrejas, tem sido um amor totalmente distorcido, já que a carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral, de teologia pastoral. Aleluia! Ele diz, ele é frio, distorcido, o amor desses dias, ele é frio, distorcido, invertido. É o amor próprio, ou seja, o egoísmo, onde você precisa impor a si mesmo, porque você mesmo é o próximo. Ou seja, quem é o meu próximo? Sou eu mesmo. É uma distorção do amor. Vemos agora o álcool gel, né? As pessoas levando todo o álcool gel para casa, sem se preocupar que o próximo precisa também do álcool gel para fazer a sua profilaxia, para poder evitar de contaminar a sua mão e contaminar outras pessoas ou lugares em que ela toca. Por quê? Porque o egoísmo prevalece, o amor distorcido prevalece. O grande teólogo batista Strong, ele diz que o egoísmo é a mãe de todos os pecados. Eu vou repetir, Strong diz que o egoísmo é a mãe de todos os pecados. É igual o Mar Morto. O Mar Morto recebe toda a água do Jordão e do Mar da Galileia. E ele não repassa essa água. E por isso ele é um mar morto. Mas o Mar da Galileia, ou de Quinerete, ou de Tiberíades, não. Ele recebe a água do Jordão que vem lá de gelo, né? E ele recebe aquela água e ele torna a dar continuidade àquela água pelo Rio Jordão. E o Mar da Galileia é um mar cheio de vida. Mar, aonde há vida, aonde há peixe, aonde há pescadores, aonde há cidades, aonde a vida brota, porque melhor é dar do que receber. Que nós não sejamos como um mar morto, um mar egoísta que só recebe, mas essa é a máxima dos nossos dias, um amor egoísta. Vemos até mesmo um egoísmo na vida de muitos cristãos, de muitas igrejas, de muitas denominações, de muitos pregadores, onde ele apenas olha para o seu próprio umbigo, busca apenas seus próprios interesses, e essa seria uma característica do homem do tempo do fim. Por isso é tão importante sempre nos examinarmos diante do juízo íntegro de Deus. É por isso que na ceia Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esta
é a posição correta que nós cristãos deveríamos ter. Essa deveria ser a nossa posição. Eu sou coerente com a imagem de Deus? Realmente eu reflito a imagem e a semelhança de Deus na minha vida? Geralmente eu tenho refletido a imagem de Jesus? Quando as pessoas olham para mim como cristão, como membro de uma igreja, como ministro do Evangelho, como servo de Deus, as pessoas ao olharem para a minha vida, para o meu comportamento, para a minha ética, para a minha moral, para os meus princípios, para o meu dia a dia, verdadeiramente eles enxergam Deus, eles veem Jesus na minha vida estampado. Verdadeiramente eu sou uma carta viva. A Bíblia se revela e se manifesta através da minha vida aonde quer que eu vá? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. Ou vivo marcado por um tempo maligno, distorcido, contando vantagens com frases arrogantes, sem cobertura de atitudes convincentes. O que mais os crentes fazem hoje é contar vantagem. Eu fui abençoado, eu ganhei um carro, eu comprei uma casa, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu sou mais que vencedor, eu tenho para emprestar, não vou pedir emprestado, eu sou cabeça, não sou cauda, sou mais que vencedor. Nós somos craques em jargões, em palavras de efeito, em contar vantagem, e tentar mostrar um triunfalismo evangélico que não nos leva a nada, porque a Bíblia diz que ele cresça ou diminua, o homem nada tem sendo alto não lhe for dado, é ele que opera o querer e o efetuar, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Vamos parar com essa atitude convincente de achar que somos a última bolacha do pacote de biscoito. Nós, os evangélicos, somos uma igreja fantástica, de forte crescimento, cheia de gente simpática, orgulhosa, atrevida, dura e convencida. Surgem então as tensões entre gerações. O crente velho não entende o crente novo, jovem. O crente jovem não entende o crente velho. Então temos que criar uma igreja para velho, uma igreja para jovem. Temos que criar uma igreja que canta hino, outra igreja que não canta hino, né? Temos que pintar as paredes de preto, botar um nome em inglês, né? Tirar o nome igreja em português, botar church, porque a gente precisa, né? Somos uma igreja globalizada, né? Então temos que entrar na onda, né? de globalizar a igreja, né? Como muitas vezes não fala nem direito português, quer botar o nome em inglês, igreja. Nós vivemos dias em que a igreja, ela precisa, volto a dizer, ter relevância. Ela precisa adaptar-se ao desejo do cliente. Ela tem um cardápio ao gosto do cliente. Pastores estão virando gerente, igreja empresa. Então o cliente chega lá, eu gosto disso, não gosto daquilo. Então vamos adaptar a igreja ao gosto do cliente. Vamos adaptar a igreja àquilo que a pessoa quer. Meu irmão, quem chega na minha casa vai ter que se submeter aos costumes da minha casa, aos princípios da minha casa. E não é diferente da casa de Deus. A Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. A Bíblia diz: não removais os marcos antigos. Lembrai-vos dos dias das coisas pequenas. Então nós não podemos agora reinventar a pólvora e achar que podemos mudar a igreja, a sua estrutura, a palavra e toda a história da igreja para adaptá-la dentro de uma visão de relevância, de conformidade com o mundo, e adaptar a igreja à vontade, ao gosto, ao capricho de pessoas carnais, de pessoas que vêm para a igreja sem entender o que é a igreja, sem entender o que é o evangelho, sem entender a renúncia que envolve andar com Jesus. Uma igreja sem cruz, sem pregação da cruz, sem volta de Jesus, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem transformação. Precisamos, amados, entender que a igreja e Deus não é capacho do homem, e ele não está aqui nos nossos dias através do Espírito de Deus para satisfazer o meu e o seu desejo, o nosso ego, a nossa vontade. Irmãos, precisamos entender
que quando esses conflitos transcorrem na igreja, desobediência aos pais, ingratidão, infâmia, falta de amor, de sentimento, e muitas vezes falta na vida de muitos crentes e de muitos pastores, falta isso aqui, ó, coração, coração, coração. Davi diz: guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Está faltando coração, meu irmão. Está faltando compaixão. É isso. Você está entendendo por que o coronavírus veio? Deus precisa se aculejar. Deus precisa despertar, acordar esse povo. Como diz a Bíblia: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. É um tempo de reflexão. É um tempo da igreja se despertar, aleluia. É um tempo de nós olharmos para o alto, de onde nos virá o socorro. É tempo da igreja começar a pensar nas coisas que são de cima, e entender que somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem, que a nossa nação, a nossa pátria, a nossa mãe é a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, conforme Paulo escreve aos Gálatas. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Hoje vemos a busca de títulos honoríficos em nossa sociedade. Nada mais é sagrado, tudo é profano. Hoje não há mais diferença entre o profano e o sagrado. Muitas famílias desmoronam. Hoje os homens buscam título. Um quer ser apóstolo, outro apóstola, outro bispo, outro semideus, outro querubim, arcanjo. Colocam um título como mais importante, o ter como mais importante do que o ser. Na Bíblia, no Novo Testamento, todas as vezes que os discípulos, os apóstolos escrevem, eles colocam sempre o título depois do nome. Timóteo, né? Está lá Timóteo, meu servo. Paulo, vírgula, o apóstolo. Pedro, vírgula, o apóstolo. Filipe, vírgula, o diácono. Estevão, vírgula, o diácono. Porque o título não vinha na frente do nome. Ágabo, vírgula, o profeta. O título sempre vinha depois. Está lá o nome, vírgula, e o título. Porque para os homens do Novo Testamento, eles não recebiam, eles entendiam que eles não recebiam do Senhor um título, mas um ofício, um encargo. Hoje muitas pessoas têm o título, mas não têm o ofício, não têm o encargo. Você se torna um pastor se o Cristo pastor estiver em você. Você se torna um apóstolo se o Cristo apóstolo estiver em você. Esse é o princípio de Efésios 4, dos 5 ministérios que Paulo nos fala ali. O ministro, ele é servo. A palavra ministro significa servo dos servos, ou seja, aquele lavador de pés. Nós precisamos entender, irmãos, que quem vive ao modo deste mundo desobedece a Deus e é dominado pelo poder que governa no ar, as potestades, porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz: quem se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse mundo é governado pelo Espírito que atua neste tempo. Em cada tempo da história da humanidade existe um espírito do momento, um espírito daquela época. E existe um espírito que opera nessa época, que estabelece padrões de conduta para a humanidade e, infelizmente, até para a igreja. Esse espírito do tempo que Paulo fala exerce um poder de sucção imaginável. Você já viu? Algumas pessoas já morreram na piscina porque a bomba tem aquele negócio lá da bomba no fundo da piscina que faz uma sucção, e muitas vezes pessoas morreram porque o cabelo prende e a pessoa não consegue sair dali por causa da força de sucção. E o mundo e o diabo têm exercido, através do espírito desse tempo, esse poder de sucção que tem prendido muitos crentes, muitas igrejas e muitos ministérios no espírito que não é o Espírito de Deus. Mas a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como é que você pretende, meu irmão, se quer ser cristão, sem examinar,
segundo o juízo de Deus. Você que se diz cristão, você se diz membro de uma igreja, você diz o seguidor de Jesus e não está nem aí para as profecias do tempo do fim, para o juízo de Deus, para o que está acontecendo, para o cumprimento da palavra de Deus. Você não está nem aí, você está levando a vida, não deixa que diga, que fique, que faça. Você está levando a vida sem lenço, sem documento, nada no bolso, na mão. Você está levando a sua vida, deixando a vida te levar. Meu querido, precisamos olhar. Jesus disse, olha, atentai-vos, olhai, prestai atenção nos sinais. Porque quando isso começar a acontecer, está próximo a vinda do Filho do Homem. Irmãos, no Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista está dizendo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vasculhe os purões do meu coração, vasculhe as profundezas e as entranhas da minha alma e veja se há algum caminho mau. Será que a nossa fé não passa de um teatro? A palavra hipocrisia vem do grego hipócrites, que eram os atores gregos, dos anfiteatros gregos, das famosas comédias e também tragédias gregas, que usavam aquela máscara com a boca para baixo, com a boca para cima, a tragédia, comédia. E o nome daquela máscara, ela chama-se persona no grego. Daí a palavra personalidade. O que é um hipócrita? Um fingido? Um artista? É alguém que usa uma máscara. É alguém de dupla personalidade. Irmãos, assim eram os fariseus nos dias de Jesus. Eles eram zelosos. Ganhavam almas, viajavam o mundo inteiro fazendo prosélitos. No entanto, Jesus disse que o que eles estavam fazendo, na verdade, era condenar as pessoas a segunda vez ao inferno. Quando nós tiramos do mundo uma pessoa, quando nós pregamos o evangelho para uma pessoa ímpia do mundo que não conhece a Jesus e trazemos para o seio da nossa hipocrisia religiosa, nós estaremos condenando essa pessoa a segunda vez ao inferno. Jesus quer libertar as pessoas do espírito desse tempo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. Jesus quer nos libertar do espírito desse tempo. Ele quer romper as cadeias dos hábitos pecaminosos para criar pessoas novas, livres, renascidas, por meio da palavra da verdade. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus. É como nós cantávamos antigamente com aquele antigo corinho. Meu irmão, desta forma você poderá superar o modismo, a busca de relevância, porque a palavra de Deus, a genuína palavra do Senhor, o martelo que esmiuça a penha liberta. A palavra assegura as pessoas que por meio de Jesus seremos renovados e transformados. Mas transformai-vos, diz Paulo, pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você então assumirá um outro comportamento na igreja, um comportamento de um crente fiel, de um crente que rompe com o pecado, com um crente que não busca o seu próprio amor, o seu próprio interesse. Como diz Paulo em 1 Coríntios 13, o amor não busca o seu próprio interesse. Se você não tiver experimentado o poder do sangue de Jesus na cruz e o seu perdão, nada mudará a sua piedade morta. A vida está no sangue, Zóia, a vida de Deus. Sangue é vida. Sangue oxigena o corpo.
O sangue de Jesus oxigena o corpo de Cristo, a qual eu e você somos membros. Precisamos experimentar a eficácia e o poder do sangue. Precisamos experimentar a morte da cruz. Como diz Paulo, longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, ao qual estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Diante da secularização da igreja, devemos defender os valores cristãos, amados. Honestidade, veracidade, modéstia, gratidão, generosidade e integridade. Precisamos buscar e rever esses valores, mesmo diante do crescimento da impiedade, mesmo diante do medo que o coronavírus tem trazido à alma e ao inconsciente coletivo da humanidade. Concluindo, amados irmãos, o poder da fé está em amarrar-se a Cristo de corpo, alma, com toda a nossa inteligência e nos apropriarmos hoje da nova vida que há em Cristo Jesus. O que nos capacita a superar os modismos, a busca por relevância, por aprovação do mundo, as tendências e as opiniões desse tempo, e a não sermos seduzidos pelo espírito desse tempo, e está verdadeiramente em sermos crentes piedosos, tementes a Deus, que ama o Senhor de coração, alma e espírito, que busca a santificação e a paz com todos, que caminhe no caminho estreito, que busque entrar na porta estreita, que busque as coisas que são de cima, que olhe para as profecias bíblicas com discernimento, que entenda que o Senhor nada fará sem que antes revele aos seus santos, os profetas. Portanto, amados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, possa estar diante de ti, diante da sua vida, diante da sua família, e que você possa verdadeiramente não remar contra a maré. Graça e paz, e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Pai amado, eu sou apenas um pregador da Tua palavra. Eu não tenho poder, Senhor, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Teu Espírito, o Ruach, tem esse poder. Só o Espírito Santo, que desceu no Pentecoste, pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode fazer com que a Tua palavra não volte vazia antes que faça aquilo que lhe apraz. Só o Teu Espírito, Senhor, pode convencer e quebrar o coração, ó Deus empedrecido. Ó Pai amado, Moisés escreveu a Tua lei em tábuas de pedra, e segundo Paulo, porque aquela pedra representava a dureza do coração do Teu povo diante da Tua lei e da Tua palavra. Mas em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, nessa noite, ó Deus, dá-nos um coração de carne, tira-nos um coração de pedra e conceda-nos um coração de carne, para que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, a fim de que não venhamos pecar contra Ti. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estarmos aqui cultuando o Teu nome, usando essa tecnologia de forma a edificar aquele que nos ouve. Espírito do Senhor, fale ao coração do Teu povo, da Tua igreja, e nos restaure, Senhor, aos marcos antigos. Essa é a nossa esperança e o nosso desejo nesse tempo do fim, nesses dias que antecedem a volta do Senhor, nesse princípio de dores. E nós te pedimos, Espírito Santo, Consolador, Paracleto, conforte e console o coração do Teu povo nesses dias. É o que nós te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus, aquele que era, que é e que há de ser para todos sempre. E os santos digam amém. Lugar de águia é no céu. Que Deus te abençoe, graça e paz.